Se você tem um negócio, a chance é bem grande de você ter pelo menos um perfil no Instagram ou um número de WhatsApp. Hoje essas redes são o lugar de atendimento ao cliente, de vendas, de suporte, de marketing, e muito desse contato é repetitivo. Todo mundo pergunta preço, horário, se tem estoque, se parcela, e você lá respondendo a mesma coisa pela milésima vez, enquanto poderia estar fazendo coisas mais complexas, tipo fechando vendas ou desenvolvendo negócio. Hoje, no quarto episódio da série especial do IA Modo de Usar em parceria com Nu Empresas, a gente vai falar de atendimento inteligente com IA. Realisticamente, quais as melhores formas de usar a inteligência artificial para te ajudar no processo de automatizar parte da sua operação e sem aquela sensação de robô chato? Bora lá? Antes de ir para o uso mais avançado, aqui vai uma dica rápida. Você pode usar os GPTs customizados do ChatGPT para oferecer valor para potenciais clientes e direcionar leads para o seu serviço. Para isso você precisa de qualquer conta paga. Pode ser inclusive o novo plano ChatGPT Go, mais baratinho, de R$ 39,90. Aliás, clientes Nubank têm um período grátis, dá uma olhada no app. A ideia aqui é ter um conteúdo vivo, que já resolve algum tipo de dor do potencial cliente e faz propaganda do seu serviço. Antigamente, até 2 anos atrás, o melhor jeito de fazer isso era criar conteúdo de SEO ou fazendo posts do Instagram patrocinados. Agora, com cada vez mais gente usando o ChatGPT, esse é um caminho bem esperto que vale explorar. Vai lá no ChatGPT no seu computador e clica aqui em cima em GPTs e depois em Criar GPTs. Pense em um nome chamativo e específico. Se você é de academia, não vá de consultor fitness. Talvez algo mais como Plano Verão 2026, treino e dieta. Aí na descrição, pensa em palavras-chave que as pessoas buscam. Perder barriga, emagrecer rápido, ganhar músculo, dieta paleo, alguma coisa assim. Pensa naquelas regras de SEO. Aqui nas instruções, você vai dizer como que deve ser a personalidade que a IA deve assumir. Quais as funções principais, o quebra-gelo, etc. Você pode pedir para o ChatGPT algumas ideias para preencher isso aqui. Por exemplo, colocar algumas perguntas que ela deve responder. 2 coisas mais importantes você precisa estar atento. Primeiro é ter um documento de apoio para ele referenciar as respostas e o segundo é ter algum CTA, algo que leve até o seu negócio no final. Então, se você tem algum manual, algum material que você usa para treinamento interno, que você já escreveu sobre o assunto do seu serviço, coloca aqui. E diga para ele sempre fazer referência a isso nas respostas. Então, dando outro exemplo, eu posso criar um GPT de calculadora de direitos trabalhistas para o meu escritório de advocacia. A ideia é que a pessoa venha aqui e, por exemplo, pergunte: fui demitido sem justa causa após 3 anos. Quanto que eu devo receber? E aí o GPT, com base nos documentos que você subiu, sem alucinar, calcula tudo. Aviso prévio, 13º proporcional, férias vencidas, FGTS, multa, etc. O pulo do gato é que no final você pode falar para ele deixar uma mensagem, tipo: estes são valores base. Você pode ter direitos adicionais, como horas extras não pagas, insalubridade ou danos morais. O Dr. Silva oferece análise gratuita do seu caso, WhatsApp e o link. O genial é que a pessoa já vê o valor potencial. Se o cálculo deu 20 mil, ele pensa: poxa, e se tiver mais coisa aí? Dá para testar bastante essa ferramenta internamente ou com os amigos. Quando você estiver satisfeito com as respostas, publica aqui e todo mundo pode achar, não só aqui nos GPTs customizados, mas em buscas do Google. Obviamente dá para fazer GPTs customizados para um monte de coisa. Por exemplo, para treinamento das pessoas de atendimento da sua empresa, ou para referenciar documentação, manuais, preços. Vale testar aí. Mas bom, isso é só um pedacinho do que dá para fazer com a IA. Eu aposto que vendo a descrição do vídeo, você se interessou por ter um chatbot automático de atendimento. E assim, atendente automático não é novidade, né? Há décadas a gente tem aquelas centrais telefônicas com mensagens pré-gravadas em que você digita 1 para vendas, 2 para suporte técnico, 9 para falar com o atendente, que normalmente não vai resolver o problema. Até pouco tempo atrás, o atendimento digital era só um espelho disso. Ao invés de uma URA com voz, as pessoas precisavam entrar em programas complicados e criar árvores de decisão enormes para prever cada caso. Era tanta regrinha e tanta complicação que muito empresário não entrou nessa onda de transformação digital. Se vai perder tanto tempo assim, melhor colocar alguém para atender no WhatsApp. Mas aí a generativa mudou o jogo. Eu quis falar do exemplo do GPT customizado antes para mostrar que dá para ter um assistente que sempre chega em uma resposta, obedece algumas instruções e usa documentos específicos para não alucinar.
Então, aplicado ao seu negócio, um chatbot com IA deveria entender o contexto no atendimento. Quando a cliente pergunta, vocês ainda têm aquela saia azul? A IA vai indicar algumas opções, talvez até saber que a cliente está falando do produto que você postou ontem, sem que você precise pré-programar essa resposta. Agora, não tem mágica nesse processo, tá? E não é tão simples quanto o GPT customizado que eu mostrei aqui. Se você é mais técnico, tem alguém que manja de criar fluxo de trabalho no seu time, dá para criar agentes de atendimento no WhatsApp usando ferramentas como o N8N ou o Make. Dá uma googlada nos tutoriais. Teoricamente, você não precisa saber código, mas eu vou te dizer que a experiência não é trivial. Para criar um bot de atendimento ali, você precisa fazer cadastro na plataforma de atendimentos da Meta, criar a API da OpenAI ou algum serviço como o OpenRouter, desenhar essas conexões e diversos prompts em cada um dos nós aqui. Você pode esperar gastar algumas horinhas ou muitos dias nisso. Pra falar a verdade, eu iria fazer esse vídeo só sobre o N8N, mas vi que não ia dar para fazer isso explicadinho em menos de meia hora. Mas se você quiser ir por esse caminho, eu criei um fluxo pronto em um arquivo linkado ou na descrição do vídeo ou na bio para um atendente basicão. Vai lá no N8N, clica nos 3 pontinhos, Import from File e carrega lá. Segue as instruções. E aproveita que a plataforma tem uma IA, e aí você vai pedindo o que você precisa que ela te ajuda a completar. Agora, para fazer um atendente de IA, seja no N8N, no Make ou em qualquer plataforma, você precisa, antes de tudo, de criar o cérebro, treinar o seu atendente de IA. E aí, surpresa, a IA pode te ajudar nisso também. Eu vou no ChatGPT e escrevo: crie um FAQ completo para uma empresa de pet sitter nos Jardins, São Paulo. Inclua perguntas sobre preços, horários, modalidades, estacionamento, vestiário. Seja específico e adicione 20 perguntas que clientes reais fariam. Ele vai gerar uma base sólida, inventando algumas coisas. Aí você vem aqui e muda para os detalhes reais da sua empresa. Aqui no documento de apoio, você acha um exemplo que eu criei. Agora, importante, você precisa adicionar o que a gente chama de guardrails, as regras do que o bot pode e não pode fazer. Por exemplo, nunca invente preços. Se não souber algo, transfira para um humano. Não dê conselhos médicos. Sempre seja cordial, mas direto. Isso evita aquele problema que já virou um clássico, da IA inventando promoção que não existe. E aí, com esse FAQ e com essas regras, você pode ir para o N8N, para o Make, mas assim, tem várias plataformas que facilitam a implementação disso. Se você quer começar simples e barato, tem a Watch, que custa a partir de $49 por mês. É um esquema no-code, você arrasta e solta, configura em minutos o seu assistente. Tem a Landbot, com assistentes já prontos para FAQ, para geração de leads, para agendamento. Outras nessa linha que eu gosto são a Zaya e a Octadesk, que são brasileiras. É normalmente o mesmo esquema ali. Você traz o seu número do WhatsApp Business, dá algumas instruções, sobe a documentação e paga por atendimento. Todas elas oferecem um esquema self-service para você configurar tudo, mas tem bastante gente que oferece o serviço de implementação. O preço varia de uns R$700 até uns 5 ou 10 mil reais, dependendo da complexidade da régua de atendimento. O importante é saber configurar bem a etapa humana. A regra de quando que o bot deve automaticamente transferir para você ou alguma pessoa da sua empresa. Cliente reclama muito? Transfere. Pergunta sobre desconto especial? Transfere. Pedido acima de R$1.000? Transfere também. E conforme você vai vendo as conversas, vai refinando. O pessoal sempre pergunta se pode levar o cachorro. Adiciona essa informação na base de conhecimento, que aí a IA pode dar uma resposta automática. Quando seu negócio crescer, você vai querer conectar essa IA com um CRM, tipo RD Station, HubSpot, Pipedrive. Aí o bot não só responde, mas já qualifica o lead, adiciona tags, cria oportunidades de relação com esse cliente no futuro. Você acorda e já tem os leads organizadinhos, esperando seu contato. Ferramentas como Zendesk ou Blip podem ser úteis aqui, mas são mais caras. Uma última dica. Hoje em dia, a gente tem alguns navegadores inteligentes, como Comet, o Edge com Copilot ou ChatGPT Atlas. Com esses navegadores, você pode ir nas páginas e abrir essa aba lateral aqui e ele pode te ajudar a navegar. Tipo, entra naquele monte de menu do WhatsApp Business e quer configurar os flows, aquelas automações básicas, abre uma janela, diz o que você quer e a IA pode inclusive clicar nas coisas para você. É legal, né? Enfim, isso que eu falei é só uma amostra do que se dá para fazer com a IA nesse campo. Em breve, esses agentes vão poder fazer muito mais, desde diagnósticos preliminares até fechamento de vendas mais complexas. A questão não é se você vai automatizar o atendimento, é quando e quais partes.
Você pode ver outros exemplos de como usar IA em vários momentos da sua empresa, seguindo os outros episódios da série. E se esse conteúdo foi útil, compartilhe com aquele amigo empreendedor que está se matando no WhatsApp. E conta nos comentários qual parte do seu negócio você mais precisa automatizar. Até a próxima!